1 Coríntios 12, do verso 1 ao verso 11. Amém? Eu vou ler, a igreja preste atenção. Então vamos lá. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? O tema da mensagem de hoje é batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Vamos lá? Diga assim: batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a sua doce e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante a tua palavra seja ministrada a cada coraçãozinho, que as mentes aqui, meu Pai querido, possam estar abertas para receber a tua palavra, os coraçõezinhos, meu Pai querido, estejam com cada coração esteja aberto também, para que a tua graça, meu Pai, permaneça, e que a tua palavra possa entrar no mais profundo de cada um de nós, na divisa da alma e do Espírito, e fazer morada. Peço que nessa noite o Senhor tome a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, faça essa obra na vida de cada um de nós que está aqui nessa casa de oração, os irmãos que estão nos vendo e aqueles que nos ouvirão através da gravação, e que seja uma palavra libertadora para todos nós. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podeis assentar glorificando ao Senhor. Meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem que eu já venho há algum tempo estudando, pesquisando, e Deus me motivou muito para eu ministrar sobre a mensagem de hoje. Hoje eu passei o dia inteiro vendo vídeos, pesquisando, elaborando a ministração. É uma mensagem muito importante porque tem algumas revelações da parte de Deus aqui. E quando a gente analisa a Bíblia, a gente encontra algumas coisas que a gente no passado não via. E às vezes por uma doutrina, sendo doutrinado de uma forma, a gente coloca aquilo como verdade, às vezes não é a verdade. E nós, como igreja que nós intitulamos como pentecostais, nós temos algumas coisas que nós devemos mudar, alguns conceitos, porque infelizmente algumas coisas estão erradas. E justamente sobre batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais é algo que há uma divergência muito grande no meio dos pentecostais, junto com os tradicionais, e eu não quero elucidar de vez essa noite, seria muita pretensão da minha parte, tirar todas as dúvidas de todo mundo, mas pelo menos trazer o que a palavra quer dizer, né? Existe assim, muitas vezes o que falam, o que a palavra diz, e a verdade está dentro da palavra. O problema é que muitos teólogos acabam pesquisando em muitos livros e se esquecem da Bíblia. Então o fundamento principal é a Bíblia Sagrada, é aqui que tem a verdade, é aqui que tem o poder de Deus, amém? Então nós vamos compreender hoje o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é os dons espirituais. Eu creio que vai ser libertação para muitas vidinhas aqui nessa noite, amém? Então vamos lá, o que significa o batismo com o Espírito Santo? Na visão pentecostal, e eu fui doutrinado nisso, e eu tenho um pouco assim, eu sei falar bem disso, porque eu vim de algumas raízes desde pequeno de diversas diretrizes do Evangelho. Então eu nasci numa igreja metodista que é tradicional, que não é pentecostal. Depois nós fomos para uma igreja neopentecostal,
cuja teologia da prosperidade que impera, e depois nós fomos para uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Visitei um monte de igreja. Então o que eu estou falando aqui hoje, meus irmãos, não é que eu ouvi falar, eu vivi. Amém? Eu vivi isso. Então, convivência é que eu falo no dia de hoje. Na igreja pentecostal funciona da seguinte forma: a pessoa entrega a sua vida a Jesus. Ela tem o segundo passo é o batismo nas águas, ok? E depois busca incessantemente o batismo no Espírito Santo. E a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, ok? Então, só que no decorrer dessa minha vida, eu vi algumas coisas que não batia com a palavra de Deus. E eu acho que alguns irmãos aqui que têm uma caminhada com Cristo vai saber disso. Eu já vi inúmeros casos e ainda vejo em muitos lugares. Graças a Deus, aqui na casa do Pai, a gente não tem esse problema. E eu falo assim, sem demagogia, isso é verdade. De pessoas que falam em línguas, que rodopiam dentro da igreja, que pulam, que faz aviãozinho, só que na casa dele espanca os filhos, não paga ninguém, é um salafrário aí no trabalho dele, só que dentro da igreja é o crente pentecostal. Mas pastor, ele fala tudo quanto tipo de línguas, ele fala, profetiza, é uma bênção, mas fora é uma decepção. Eu estou falando alguma mentira aqui, meu irmão? Tem irmão Marcondes que já está na caminhada aí, e de vez em quando a gente conversa, está aqui o Cavalieri, o Edu. Quantas pessoas que dentro da casa do Pai são batizados com o Espírito Santo, mas têm uma vida dupla aí fora. As irmãzinhas, veja bem, meus irmãos, eu quero deixar claro que existem sempre as suas exceções, ok? Existem pessoas que são cheias realmente do Espírito Santo, que falam em línguas, que foram batizados e têm um testemunho lindo aí fora, ok? Mas tem casos também que tem as suas exceções, e às vezes as exceções são muitas. Das irmãs que se dizem profetas também, que profetizam, que falam em línguas, que é um poder santo, mas a língua também é um problema sério, não? Fala em línguas e tem a língua tão grande que fala da vida de todo mundo. Então a pessoa é conhecida lá no bairro dela como a crente linguaruda. Não tem testemunha dentro da casa dela. Os filhos falam, o quê? Para eu ir na igreja, para ser como minha mãe, eu não quero ir. Mas na igreja profetiza, fala em línguas, revela, e é por diante, não? E quando a gente vai analisar na palavra de Deus, batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver em falar em línguas. Vocês sabiam disso? Não tem nada a ver. Mas pastor, por que não tem nada a ver? Se Atos 2 fala sobre o dia do Pentecoste, não é isso? Fala no dia do Pentecoste, que ali estavam reunidos, mais de 100 irmãos reunidos, conforme a palavra do Senhor, conforme Jesus tinha determinado, e depois de alguns dias, aquela casa se encheu da presença de Deus e veio como um vento impetuoso, encheu aquela casa. E eles viram línguas, olha a fenomenologia da situação. Eles viram línguas, literalmente viram línguas caindo sobre os homens. E ali eles foram cheios do Espírito Santo, não é isso que diz a palavra? E eles começaram a falar em línguas. Tanto é que eles saíram por Jerusalém, e naquela época era uma época festiva, devido ao dia de Pentecostes, existiam pessoas de muitas nacionalidades lá. O que eles fizeram? O Espírito Santo encheu a vida deles, que eles começaram a falar nas línguas das pessoas. Ou seja, não tinha inglês lá, né? Não tinha nem descoberto ainda. Mas vamos supor que houvesse uma pessoa da Inglaterra lá. Então, os discípulos, um falava inglês, o outro japonês, o outro árabe, pessoas indoutas falando em línguas das pessoas. Então, em Atos 2, está falando ali dessas línguas.
é das línguas que foram repartidas aos irmãos para falarem na língua original daqueles que estavam lá para proclamar o reino de Deus, para falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que está falando no dia de Pentecostes. Amém? Pois bem, então, pastor, o que é ser batizado com o Espírito Santo? E é importante a gente deixar isso claro, porque infelizmente, no decorrer da igreja pentecostal, tem ocorrido alguns casos que têm ocorrido, que têm deixado muitas pessoas tristes, muitas pessoas com traumas dentro da alma. Sabe o que é? É que pessoas puras, sinceras, que foram transformadas pelo Espírito Santo, que têm os dons espirituais que nós vamos saber lá na frente, só que ela não tem um dom de línguas. E por não ter o dom de línguas, ela se torna uma subclasse dentro da igreja. É assim, fulano vai ser líder do ministério tal, mas ele fala em línguas, não, então não pode. Mas é uma pessoa piedosa, mas é crente, converteu a família inteira através do testemunho da vida, é uma pessoa que ajuda todo mundo. Ah não, mas não é batizado com o Espírito Santo? Então não pode. Meus irmãos, eu vi isso acontecer a rodo. Eu já vi isso acontecer e eu ficar assim, triste pela vidinha da pessoa. E quantas pessoas que se sentiram constrangidas com isso, de ter uma vida com Deus e de não ter o batismo, o suposto batismo com o Espírito Santo. E nós vamos descobrir que batismo com o Espírito Santo é algo que não tem nada a ver com o dom de línguas. Quer ver comigo? Abra lá comigo em Efésios. Você pode glorificar ao Senhor, meu irmão? Efésios capítulo 1, do versos 12 e 13. É noite de libertação para nossas vidas, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu sei que tem muitas pessoinhas com fardo pesado, né? Dentro, pensando. E Deus me pediu para que ministrasse essa palavra nessa noite, porque vidas precisam ouvir, ok? Efésios capítulo número 1, do verso 12 e 13, diz assim, olha, preste atenção, o que Paulo está falando para os irmãos de Éfeso. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, ele está falando aos irmãos que ouviram a mensagem do evangelho, que creram dentro do vosso coração, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês compreenderam? Eles ouviram a mensagem, eles creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Não está falando que eles foram batizados com o dom do Espírito Santo. Eles foram selados com o dom da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, pastor, o que quer dizer a pessoa que é o batismo com o Espírito Santo? É o seguinte: é o Espírito Santo que nos convence do pecado, correto? Então, quem nos convence do pecado é o pastor que está ministrando, é o presbítero que está ministrando, é o diácono que está ministrando, é o evangelista? Não. Nós somos apenas instrumento na mão do Senhor. Quem convence daquilo que nós estamos falando que é correto é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele age na nossa vida transformando-a. Ele age na nossa vida nos convertendo, regenerando, nos dando o selo do novo nascimento e testemunho de mudança de vida. Isso que é o batismo com o Espírito Santo. É quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e tem a mudança de vida. Sabe o que quer dizer com isso? Tem pessoas que estão há 10 anos da igreja e não são batizados com o Espírito Santo, mesmo falando em línguas. Porque não nasceram de novo. O batismo com o Espírito Santo é quando a gente muda de vida. Ó, fulano roubava, fulano era mentiroso, fulano traía a esposa, era uma perturbação, mas
Ele entregou a vida a Cristo, e hoje o testemunho de vida dele é totalmente o inverso do que ele fazia, e a família está sendo salva, e os filhos estão vendo a transformação, a esposa veio para a igreja porque ele mudou, porque houve transformação. Então a hipocrisia fala, fulano veio para a igreja, e teve uma transformação, é cheio do Espírito Santo, e em casa é uma tribulação, e na sociedade é uma tribulação, e é uma perturbação. Amém, meus irmãos? Amém. Batismo com o Espírito Santo é essa transformação na nossa vida. É nascer de novo. Tem que nascer de novo, não é uma opção, não. A gente tem que ter a vida mudada. Você não pode ser reconhecida como uma pessoa que traz o escândalo para o Evangelho. Tem muito crente 007. Sabe o que é o crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. Aí depois de 5 anos dentro da empresa, fulano, você é crente, não sabia? Mas você participa de tudo com a gente. Nas piadas, está presente. Sai para balada, você bebe também. Você é um crente moderno. É um crente legal, que está com a gente. Meu irmão, se nós não fizermos a diferença, que testemunho de vida nós seremos no meio da sociedade, da nossa família, onde nós estivermos? Me conta. Não, pastor, mas eu recebi o dom do Espírito Santo, eu tenho o dom de profecia, dom de maravilha, o que Paulo relatou eu tenho. Mas tem a vida transformada? Quando você encontrar outra pessoa em comum que lhe conhece, e fala, você conhece lá o pastor Alcô? Ih, aquele pilantra safado que não paga ninguém? Será que é assim que deve ser? Não, meu irmão, está errado. Antes de ter qualquer tipo de dom, nós temos que ter o batismo com o Espírito Santo, que é essa transformação de vida. Se você tem vindo à casa do Senhor, não tem mudado em nada, alguma coisa está errada. Se você veio aqui e achou que está tudo certo, que você tem ouvido as mensagens aqui, que o Cavaleiro tem ministrado, o Marcos tem ministrado, o Alberto tem ministrado, a minha vida, quem tem ministrado, você, todas as mensagens eu estou bem, porque não tem que mudar nada. Está tudo certo, as mensagens daí é para o meu vizinho, é para aquele irmão que não veio, é para todo mundo, mas não, eu estou bem. Se você está nessa visão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada contigo. Sabe por quê? Eu sou cristão desde berço. Me afastei durante um tempo, 18 anos eu voltei, estou com 36. E todo dia eu me converto ao Evangelho do Senhor Jesus. Todo dia eu estou aqui com esse batismo com o Espírito Santo, fazendo em minha vida essa metanoia, essa mudança de mente. Aí eu ouço uma palavra, falo, eu tenho que mudar nisso. Eu ouço outra mensagem, falo, eu tenho que mudar nisso. Eu tenho que mudar. Então esse batismo do Espírito Santo é algo contínuo na nossa vida. Amém? Amém, meus queridos? Pastor, você crê no batismo do Espírito Santo? Creio. Tanto creio que eu sou batizado com um dom de falar em línguas. E foi algo que Deus me deu, esse dom de falar em línguas, num dia... A Fê vai lembrar, né? Estava eu, ela e o ex. E nós fomos para Paz e Vida, lá da sede. E chegou lá o pastor João Ribe. Era o João Ribe que estava, isso. E foi assim, ele falou assim, irmãos, fiquem em pé e faça 3 pedidos para Deus. Não era nem busca do Espírito Santo, não tinha nada disso. Falou assim, faça 3 pedidos para Deus. E eu fiz um pedido, fiz o segundo, e o terceiro eu lembro que foi o seguinte. Falei, Senhor, eu abandonei o mundo porque eu te amo. Quando eu falei isso, meu irmão, veio um fogo em cima de mim. Eu comecei a falar em línguas e foi algo maravilhoso, né? Claro que creio. Amém? Mas isso foi acompanhado de uma mudança de vida também, que foi o batismo com o Espírito Santo. Segundo subtema dessa mensagem, dons espirituais e o dom de falar em línguas. Abra comigo em 1 Coríntios. Eu vou ler novamente a passagem que nós lemos dos 5 em diante, ok? E agora vou falar
propriamente do texto que nós lemos. Diz assim, 1 Coríntios 12, do verso 5 ao verso de número 11, diz assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Meus irmãos, ministério aqui não é placa de igreja, ok? Ministérios aqui é um ministério dentro da casa do Senhor. É como nós temos aqui o ministério de evangelismo, esses ministérios, e cada igreja às vezes tem um ministério vinculado através do Espírito Santo para ter uma ênfase maior no louvor, outros ter uma ênfase maior no evangelismo e assim por diante, ok? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira coisa que nós devemos entender sobre dons espirituais: é dádiva de Deus, é presente do Altíssimo, e é repartido pelo Espírito Santo. E não tem o menor e o maior, é todos iguais perante o Senhor. E o Senhor reparte conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade da ocasião, a necessidade do tempo, espaço. Quer dizer isso, pastor? Vocês estão lá no meio, vão fazer uma obra, a Rayane e o Eric são chamados por Deus para fazer uma cruzada lá no meio dos índios. Deus chamou, vamos supor, Deus convocou. Aí a Rayane chega para o Eric: mas Eric, eu não sei falar nada em tupi. Nada em tupi, nada. Mas nada. O que nós vamos fazer lá? Mas Deus enviou, Deus enviou. O que é manifesto nessa hora? Um dom que vai servir como ferramenta para eles. E qual que é o dom que Deus vai manifestar num caso desse? O dom de variedade de línguas. Eles vão falar tupi, o evangelho em tupi. Isso acontecia muito nos primórdios da igreja. Sabiam disso? Muitos missionários eram levados em outros países, porque lá não estavam, e eles falavam, naquela estadia, falava a língua da pessoa, ministrava o evangelho, e depois saía de lá, nunca mais falava. Então os dons do Espírito Santo, ele é como se fosse a administração de uma empresa, ok? Existe o dono, o gerente, existe o supervisor, os operários e assim por diante. Então dentro de uma empresa, cada um tem que fazer a sua função. Então dentro da casa do Pai, o Espírito Santo reparte a um dom de maravilhas, outro dom de profecia, outro dom da palavra, outro dom, e os dons. A Bíblia relata vários dons, mas existe muito mais dons que não estão relatados aqui, porque é o Espírito Santo, meus queridos. É a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos entender, que é o Espírito Santo que dá as diversidades de dons. E os dons são ferramentas do Espírito Santo, dado ao seu povo conforme a necessidade do reino, e é ocasional, né? Depende da ocasião, e é um presente de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? 1 Coríntios 14, 12 diz assim: Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Está falando para edificação de si só? Ei, eu quero ter aquele dom, porque aí o povo vai ver que eu sou crente. Eu quero ser cheio e Deus me dá aquele dom maravilhoso de maravilha, que aí eu vou lá no leprosário e vou orar por todo mundo, vai ser curado, e aí vai ser uma manchete: profeta tal veio aqui e o milagre aconteceu. Os dons é ferramenta do Senhor para o crescimento da obra do Senhor, do reino dele, para a edificação da igreja.
E o falar em línguas? 1 Coríntios 14, amém? De 1 a 12. Paulo, ele estava tendo um problema seríssimo na igreja de Corinto. 1 Coríntios 14, de 1 a 12, diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Preste atenção, a igreja de Corinto foi uma igreja, o local de Corinto era um lugar extremamente complicado. É uma cidade portuária, onde chegava tudo quanto é pessoas do mundo inteiro. Havia muitas prostitutas naquele local, existia uma miscelânea de religiões, e esse povo começou com a pregação do evangelho através de Paulo, começaram a se converter, né? Só que eles tinham muito paganismo junto com eles. Então eles na igreja, todo mundo falava em línguas. Era uma beleza, né? Todo mundo falando em línguas, em línguas, em línguas. E aí Paulo volta depois, fez a ministração, plantou a igreja, e na segunda ou terceira viagem missionária ele volta novamente para ver como estava a igreja. Quando ele entrou dentro da congregação, uma confusão. Todo mundo falando em línguas. Todo mundo falando em línguas, e ninguém entendia nada, né? E aí ele vai orientar esses irmãos. Então, eu só estou falando isso, o contexto da história, para a gente entrar dentro dela, ok? Às vezes é importante, a exegese, a hermenêutica é um negócio meio complicado de se falar, mas nada mais ou nada menos do que a gente saber o contexto histórico da situação, para a gente saber o que Paulo estava querendo falar. Corre o risco das pessoas interpretarem errada. A Congregação Cristã do Brasil, todas as irmãs usam véu, não é isso? É ou não é? Porque é uma interpretação errada da palavra de Deus. Que na igreja de Corinto existia a Acrocorinto, aonde existiam a deusa Diana, que era reverenciada, e as prostitutas faziam sexo com seus clientes no templo de Diana. E essas mulheres começaram a viver uma vida dupla. Elas eram de manhã, eram crentes, e depois iam lá fazer o que tinham que fazer. E essas mulheres, elas tinham cabelo raspados, porque diferenciava ela das mulheres corretas. Então, dentro da congregação, estava havendo divisão, porque tinha algumas dessas mulheres que queriam realmente se converter, mas eram carecas, estavam carecas. E o que acontecia? Quem chegava na congregação, via quem era mulher direita e quem não era. E qual foi a orientação de Paulo? Que usem véu. Então usa véu, porque o que vai acontecer? Ninguém vai saber quem é uma, quem é outra. Foi uma orientação para um contexto local. Então você tem que estudar para saber disso. Se não estudar, você não sabe. Aí eles pegaram isso como uma doutrina fixa da palavra de Deus e adotaram nas igrejas deles, né? Olha a importância de estudar. É ou não é, meu irmão? Tem que estudar, senão a gente, né, se dá mal. Então, dentro desse contexto, ele fala isso: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala de mistérios. Olha o que está falando Paulo. Quem fala em língua estranha não fala aos homens, fala a si mesmo, é edificação de si mesmo. Falar em línguas, é claro que no meio do culto, às vezes numa oração, a gente fala em línguas, né? No ímpeto a gente fala em línguas, não é errado isso. Mas eu não posso passar aqui numa ministração do Evangelho, eu ficar de uma ministração de 40 minutos, falar 30 minutos e ficar falando em línguas. Vai ter alguma edificação para vocês? O máximo que vai acontecer: nossa, o pastor é crente, olha como é crente. Ele fala em línguas e fala que línguas bonitas, foi maravilhoso. E a mensagem, não sei, mas foi bonita. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, antes de ter o dom de línguas, é melhor que você tenha o dom de profetizar. Mas o dom de profetizar, que tem um monte de gente que se diz profeta, não tem nada de profeta. Agora, existem profecias da parte do Senhor. Deus usa as pessoas com profecia, usa o pastor Alcova quando ele bem quer. Mas aquilo que o Senhor nos usa em profecia tem que acontecer.
né? Deus profetizou para Fernanda, por muitos profetas, que ia votar com ex, né? Eu fui o único que falou assim, não, Deus vai dar um homem de Deus para você, né? Bonito. Isso, que louva a Deus. Membro do Cocoricó. Mas muitos disseram, não, fica tranquila, eu já vejo, e vejo com filho, e vejo assado, e assim, tem gente, meus queridos irmãos, tome cuidado, que a pessoa é motivada em profecia. Senhor, eu quero namorar com o Joãozinho, eu vou na profetisa tal, aí de manhã fala assim, eis que te digo que é para casar, aí tudo bem. Aí à tarde vai num outro profeta, para confirmar a profecia de manhã. Eis que te digo, não sei se é para você casar, viu? Ixi. Aí à noite vai profetizar para ver qual dos dois estava certo. Aí, eis irmã, foge que é laço. Aí vira uma confusão na cabeça do... A Bíblia fala assim que quando nós éramos meninos, Deus nos tratava com leitinho, né? É meninice isso. É molecagem isso. Deus, quando nos quer usar em profecia, não é quando nós queremos, é quando Ele quer. Aconteceu um episódio que eu louvo a Deus por esse profeta. Existe profeta de Deus. Hã? No começo do meu casamento, a Lili estava meio brava e achava que eu gostava da minha ex. E ela estava decidida que com 2 meses ia divorciar de mim, irmão. E aí teve um dia que ela fez o seguinte, ela não foi trabalhar e a mãe dela convidou, porque se tem alguém que conhece igreja com profeta, é a dona Selma. Ô dona Selma, você já fui lá e é uma bênção. Mas você já foi, também fui, maravilhoso. Então ela conhece todas. Não fica em nenhuma, mas conhece todas, né? Uma bênção, minha sogra é uma bênção na minha vida. E aí ela pegou a Lília e foi numa igreja. E teve uma hora da oração que Deus usa a vida do pastor e fala, você, e aponta para ele, vem aqui na frente. Deus manda lhe dizer que o teu marido te ama muito mais que você imagina. Ixi, aí foi eu tenho que agradecer ele, né? Não encontrei ele ainda. Isso é profecia. É ou não é? Num dia poderia ter justamente aquilo que nós precisávamos. Nós tivemos um testemunho aqui na igreja, que nós fomos fazer um seminário do Apocalipse, não é isso? E lá, o Jaime estava naquele impasse, ia ficar, não ia ficar aqui com a gente, e o pastor não sabia de nada. E o pastor, no final da ministração do seminário, ele, tete a tete com o Jaime, fala exatamente aquilo que eu tinha orado, né? Então Deus fala, irmão, existe profecia da parte de Deus. Existe o dom de profecia. Mas a palavra fala que nós devemos julgar o profeta, né? E julgar a profecia também. Então tomar muito cuidado em relação a isso. Mas o que Paulo está falando, olha meus irmãos, não adianta você ficar falando em línguas que não vai ter edificação nenhuma. A não ser que vocês falem língua e tenham a interpretação da língua. Então tem pessoas que têm o dom de línguas, mas Deus dá a interpretação do que está falando. Ok? Então existem pessoas que falam em línguas e Deus dá a interpretação do que aquilo, ou alguma pessoa dentro da congregação tem a interpretação daquilo. Aí, do que está sendo falado. Aí sim, meus irmãos, é para edificação da igreja. Agora, todo mundo falar em línguas, se edifica-se só, não vai ter proveito para a congregação. Amém? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca, ou com flauta, ou com cítara?
né? Eu tocando violão, sai nada. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha, assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. E segue, né? Tem algo mais claro do que isso? O que Paulo está falando? Não tem. Então é errado quando você entra numa congregação que está todo mundo falando em línguas, o preletor, é errado. É errado porque ninguém está entendendo nada. O que tem primazia dentro da congregação é a palavra do Senhor, meu irmão. É isso que muda a vida, é isso que faz a metanoia, a mudança de mente. Ok? Então é bom a gente ruminar a palavra de Deus. Então é sair daqui hoje, ir lá em casa, pegar as referências bíblicas e ver se realmente o que eu falei estava correto, e depois entrar no YouTube da igreja, ouvir a mensagem gravada novamente e ok? E se alimentando dessa palavra. Então, meus queridos, falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo de Deus. Amém? É um dos dons do Espírito Santo de Deus. Agora, existe o dom de profecia, o dom de maravilhas, os dons de cura, uma infinidade de dons. Pode ser, meu irmão, que você nunca Deus lhe dê o dom de línguas, mas você tem o dom de maravilhas na tua vida. Você tem o dom de cura na tua vida. Deus tem te dado outros dons maravilhosos. E veja bem, e por uma lógica, Deus vai dar o dom de línguas para aqueles que precisam se edificar ainda mais, que a oração dele não está dando muito efeito. Concorda comigo? Se é para edificação de si mesmo, se o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e com palavras que não tem no nosso dicionário, é uma língua angelical, é para edificação de si mesmo. Então é assim, como eu não sei orar direito ao Pai, eu oro em línguas, separado com o Senhor lá no meu quarto, porque Ele vai interceder por mim e vai falar o que eu preciso. Então não se sente constrangido se no caminhar da tua vida você não tiver o dom de línguas, porque Deus certamente tem te dado outros dons. Dom de mestre, quer ver o dom de mestre que Deus tem dado a ele? A sabedoria que ele tem, a didática de passar, que eu não tenho, ele tem. Então o Espírito Santo os comissionou para ter esse dom de mestre. Amém, meus irmãos? Aí você vai me perguntar, pastor, mas como eu faço para alcançar os dons espirituais? Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Aí que está um detalhe fundamental para a nossa caminhada. Hoje em dia o pessoal procura a bênção financeira, quer a casa própria, quer o marido gatinha, a mulher gatinha, né? A pessoa procura todos os bens materiais perante Deus. E a bênção é ter a conta bancária rechonchuda. Agora os dons espirituais o pessoal não está nem aí. Isso é revoltante para nós que queremos caminhar no Evangelho. Porque é fundamental a gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão. É fundamental a gente buscar esses dons de Deus. Como eu quero ministrar a palavra, eu tenho uma ansiedade tremenda de ministrar a palavra de Deus, mas eu leio e não entendo nada. O que eu tenho que fazer, pastor Alcova? Jejuar, filho. Tem que jejuar. Tem que ter vida de jejum e oração perante Deus. A roda já foi inventada. O dom é algo muito precioso, é um presente de Deus para nós. Então nós devemos almejar isso mais do que qualquer coisa nessa vida. Antes de pedir ao Senhor um emprego melhor, busque a Deus um dom que vai edificar a sua vida e o reino de Deus. Pastor, não descobri ainda qual é o meu dom. Então está errado alguma coisa. Está faltando oração, está faltando jejum, está faltando compromisso com o reino, com Deus.
Não adianta vir para a igreja para fazer um clube social, é ótimo. Os irmãos são cheirosos, todo mundo, né, sorri para a gente, a autoestima vai lá em cima, é um lugar bonito. Ouço a palavra, foi bela, maravilhosa, mas não tem aquela motivação, aquela ansiedade de querer mais de Deus. Ah, meu irmão. Quem quer mais de Deus aqui, meu irmão? Vocês têm que querer mais de Deus, irmão. Eu estou tanto dizendo na igreja, mas eu quero mais. Senhor, eu quero todos os dons que o Senhor tem aí, põe na lista, põe aqui, porque não é para mim não, é para o reino de Deus. Eu sempre oro para o Senhor, Senhor, eu preciso desse dom, me ajuda, para o meu pastorado, para minha ajuda. Derrama os seus dons sobre a igreja, a cada um que necessita, dom de liderança e outro para dom assim, e derrama, nós precisamos de Ti. Ah, meu irmão, você não precisa ter cargo eclesiástico para ser cheio dos dons de Deus. Amém. Mas tem que ter uma vida comprometida com Deus. Tem que ser o período reservado de oração. Eu passo o dia inteiro ouvindo, irmão. É pregação, é louvor, é o dia inteiro. Vou dormir ouvindo, porque eu preciso disso para minha alma. Eu preciso disso, meu irmão. Espírito Santo para nossas vidas, meu irmão, é como uma água que tem que ser tomada diariamente para nos dar o sustento. E eu não consigo ser um crente só de terça e domingo, ou sexta que eu venho orando. Então vamos ser crentes só no dia. Amanhã cedo a gente esquece que é crente. E aí nós colocamos como primazia na nossa vida a televisão. A televisão não é o problema, irmão, né? Eu vi um testemunho, que o pastor falou que a televisão era do diabo. Aí a irmã chegou em casa e pegou o cabo de vassoura e destruiu a televisão. E o marido não era crente. E a mesma vassoura destruiu a irmã. Ela chegou em casa, na igreja, pastor, eu estou tudo arrebentado. Aí o pastor, calma que Deus vai dar a vitória. Depois de espancado. Meus queridos, presta atenção. Analisa como é a sua vida. Ah, pastor, que eu não tenho tempo. É mentira. O homem fica 2 horas vendo um jogo de futebol do Corinthians, falando, vai Corinthians, vai de mão. Imagine se você tirasse meio período para orar, 45 minutos orando. Eu fiz um jejum, meu irmão, que doeu na minha alma ano passado. Nem a Lili sabia desse jejum. No meio do ano, Deus, eu gosto de futebol, né? Minha família inteira torce para o melhor time que existe no mundo, que é o Santos, né? Oriento todo mundo a torcer para o Santos. Até o Edu, não está querendo mais ser corintiano, ser santista, né? Bom. Então eu gosto, no dia que o Santos joga, eu ver o jogo do Santos, né? As crianças falando, minha esposa chamando, mas eu estou lá vendo. E no meio do ano passado, Deus falou assim, ó, faça o jejum do Santos. Não é para ver mais nenhum jogo do Santos. Ai, irmão do céu. Mas foi difícil. E tira esse período para você fazer alguma coisa para mim. Foi difícil. Mas eu fiz. O que tem impedido você de buscar mais a Deus? O que tem sido ídolo na vossa vida? O que tem sido um ídolo para você que você fala, não... É duro falar da novela, mas tem que falar da novela, irmão. É a junção de nó e vela, da novela. E diz que acabou uma outra, vai começar outra agora, né? Aí é assim, irmão, a estratégia. Isso é do diabo, irmão, não é possível. Começa, fulano, aí começa as chamadas para a nova novela. Aí a pessoa já fica ansiosa para ver a novela, que vela que vai iniciar. E eu já conto a história antes de vocês verem. É o seguinte, vai ter uma pessoa má, uma pessoa boa... Vai ter traição, o outro que gosta da outra. No final, o mal vai morrer, o pessoa boa vai prevalecer e vão viver felizes para sempre. Né? Em casa eu liberei a Chiquitita. Mas não acaba nunca essa novela mais. Né? É a novela eterna. A mulher do Silvio Santos escreve, fala, ele deve chegar em casa, escreve mais que está dando audiência. Mas acabou os assuntos. Não, escreve mais aí que... Meus irmãos, use o tempo das vossas vidas para aquilo que vai ter crédito com Deus para a eternidade.
Busque os dons espirituais de Deus. O reino necessita de pessoas com dons do Senhor. Essa busca incessante, oração e jejum, trará o benefício próprio. Ah, pastor, mas por que eu tenho que buscar os dons espirituais? Para proclamar o reino de Deus com eficácia. Imagine, Deus lhe deu o dom de maravilhas. Você vai lá fazer visita no hospital, tem aquele camarada canceroso nos últimos dias da sua vida. Deus usa a sua vida para você ungir e orar e a pessoa ser curada. Quantas almas que vão ser ganhas através do testemunho de vida dessa pessoa? Ah, pastor, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero ler a mensagem de Deus, ler um versículo, fazer uma ministração da parte de Deus. Eu preciso disso, então vai orar, meu irmão. Vai jejuar, meu irmão, vai buscar a Deus. Hoje Deus me deu a graça de eu posso pegar um verso que Deus me deu, eu monto a ministração no verso. Mas foi à base de muita oração, de buscar a Deus. De renunciar dias, tem que renunciar, não tem jeito. Ah, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero saber, mas não procura, não se reserva para Deus. Ah, eu quero ser uma atalaia na mão do Senhor, eu quero ouvir a voz de Deus para eu ministrar uma palavra. Tenha vida com Deus. Quem quer ter vida com Deus, né? Quem quer ter essas experiências com Deus? É algo maravilhoso, você não tem ideia o que é quando a gente recebe essa intimidade com o Senhor, como somos agraciados com o dom de Deus, porque quando você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, você sabe que é Deus que lhe entregou um dom, está exercitando aquele dom para proveito do reino de Deus. Amém? Agora é muito importante a gente compreender que todo dom de Deus é dádiva, é presente e não é para nós nos gloriarmos dentro. Ah, pastor, mas me diz uma coisa. Fulano lá, que se diz é o homem de Deus, né? Mega power, poderoso, ilustríssimo, magnífico, profeta de Deus fulano de tal. Meu, opera maravilha, ele ora e milagre acontece, ele profetiza e cura acontece. E aí? E aí? Eu vou mostrar para vocês. Abra vossas Bíblias, em Mateus, capítulo de número 7. Eu acho que é dúvida de muita gente, irmão, né? O pastor está falando aí, mas eu conheço o Zezinho aqui, todo mundo fala mal dele. Camarada até maçom mas ele ora e milagre acontece. Mateus 7, 21 e 23 diz assim, ó. Presta atenção que Jesus está falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Presta atenção. Tem o título de homem de Deus, milagres acontecem através da vida da pessoa, mas a vida particular da pessoa é uma podridão. Camarada, ele tem, tem um harém, é a mulher e mais 3. Nós que estamos nos bastidores, meus irmãos, a gente que conhece um pouco mais do que vocês, a gente sabe de histórias do arco da velha, mas nem a velha vai ter o arco das histórias que esse povo tem. É no altar pular e falar que Deus é bom e pôr a mão e pessoa ser cheia de Espírito Santo, e à noite lá no hotel chamar uma prostituta para ter uma noite de sexo. E os camaradas, eles são, o álibi deles é assim, Deus me usa do jeito que eu sou. Eu estou pregando, estou fazendo, está acontecendo, é que Deus está se agradando. Mas eles arrancaram essa parte da palavra de Deus. Eles arrancaram. Eu acho que eles chegaram lá, onde está isso? Arranca da Bíblia.
Imaginem chegar perante o Eterno. Todo dia, todo mundo, meu irmão, vai ter uma prestação de conta perante Deus. Não tem como escapar disso. Não existe o jeito para escapar disso. Eu e você teremos uma prestação de contas conforme o que nós fizemos na terra, cada um de nós. Agora imagine um camarada desse chegar com o Eterno, com Jesus. Jesus, eu curei em teu nome. Viu quantas almas foram salvas lá na terra? Tá certo que eu errei algumas coisas, mas nada muito grave, né? Minha vida foi uma vida de viver para o reino e se alimentar do reino, né? Carro importado por causa do reino bom. E Jesus olhar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Milagres na vida de um homem e uma mulher de Deus não é sinal de caráter de um homem e uma mulher de Deus. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Nem tudo que reluz é ouro. Mas pastor, por que acontece milagre então em certas congregações que a gente sabe que a liderança é assim? Pela infinita misericórdia do Espírito Santo de Deus. Pode chegar um ateu, meu irmão, no meio de um congresso, ateu, e falar assim, ó, hoje nesta noite, mediante a fé de cada um de vocês, vai acontecer milagres na vida de pessoas. Aí aparecem milagres, um paralítico que andou, o cego que enxergou, mas foi pela fé daquela pessoa? Não, foi pela fé das pessoinhas que tiveram, e pela palavra anunciada, não foi pela pessoa. Amém, meus queridos? Isso é o beabá do Evangelho, isso é o beabá da maturidade espiritual que nós temos e devemos ter. Amém? Agora é o seguinte, eu posso ter todos os dons possíveis e imagináveis, eu posso ser usado por Deus em todas as áreas da vida que necessita ser usado, mas existe algo que se nós não tivermos não tem validade nenhuma. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, do verso de número 1 ao verso de número 7. Quem está compreendendo a palavra do Senhor, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. 1 Coríntios 13, 1 a 7 diz assim: E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, alguns está caridade, mas a tradução é o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, e não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Todos os dons são dados de Deus a nós, mas o dom que tem que partir de nós é o dom do amor. Pode ser usado por Deus, ser profeta de Deus, ter cargo eclesiástico como um apóstolo, apostila, patriarca, subdeus, sei lá, pode ter o cargo que for, mas se a vida da pessoa não for a vida de amor, e o amor, meu irmão, a gente repara de longe uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem amor na sua alma e vive por amor. Ela tem os dons espirituais, mas ela exala a bondade de Deus. Ela exala, meus irmãos, a humildade que Jesus tinha. Então a pessoa não precisa ter capanga, né? Não precisa ter guarda-costas, pregar a mensagem e depois sair. Não, opa, sai nos bastidores cheio de guarda-costas, um carro blindado. Cadê o amor deste povo?
Tem a irmãzinha passando dificuldade, precisa de uma visita no lar, o cara se esqueceu já. De que adianta profetizar, derrubar e fazer o que for, mas se o trivial, que é o amor, que é o principal, não tem. O crivo, meus irmãos, é o amor. Sem amor, de nada vale. Sem amor, não tem nem por que ter essa igreja. Se eu vim pregar aqui por obrigação, mesmo que seja linda a mensagem, se não for por amor dentro da minha alma, para ver a palavra do Senhor sendo anunciada, não tem validade nenhuma perante Deus. Tudo tem que ser feito com amor, com carinho, com dedicação. Para o reino é desse jeito. Então, quando fizeres para o Senhor, faça com amor na vossa alma. Por menor que seja, porque para Deus é tudo igual. Se é para limpar a igreja, limpe da melhor forma possível, porque é para o Senhor. Se vai ministrar uma palavra, então se dedique em separar o seu tempo para ministrar a palavra de Deus. Mesmo que tenha algumas falhas, mas a sua parte você faça com todo carinho. Se é para fazer uma visita, se prepare antes. Veja se aquela pessoa a qual você vai fazer a visita está precisando de uma cesta básica, está precisando de algum auxílio. É com excelência, é com amor. Não é assim, o pastor ligou e falou para eu fazer uma visita em tal lugar, não quero ir não, mas eu vou só para ele parar de me encher o saco, senão ele vai me perturbar se eu não fizer isso. Nem vai. Precisa ir. Com esse espírito, Deus nem recebe. Eu louvo a Deus pela irmã Terezinha, porque ela sempre, pastor, não tem algum culto para a gente ir, não? Ela tem que fazer um culto aí, irmã, essa semana não tem. Porque é o amor em fazer, é a dedicação em fazer. Não adianta, meu, construir um castelo para Deus, se for por algum interesse, da fama, do status. Deus não recebe. Que dares com a mão esquerda, que a direita não precisa ficar sabendo. As voluntariedades têm que ser feitas no secreto com Deus, porque aí Deus recebe, porque é feito com amor. Eu não preciso ter as honras do mundo. Basta ter o crédito de Deus quando eu faço com amor e dedicação. Amém? Eu creio que nós não podemos nem ser super mega pentecostal, porque eu já vi igrejas acabarem por causa disso. E nem ser extremamente tradicional, onde não pode dar um glória a Deus no meio do culto. Nós temos que ser temperados com o Espírito Santo de Deus, sabendo que haverá dias, meus irmãos, e já aconteceu na igreja várias vezes, de há um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Onde tem aquela presença do Espírito Santo, às vezes a gente não consegue nem se conter, a gente cai, tamanho poder de Deus. É ou não é, meu irmão? E quem não gosta disso? Claro que eu gosto, eu almejo isso sempre. Mas não é em tempo determinado por nós, é a ação do Espírito Santo, e é no tempo dele. É no tempo dele, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, é do jeito que ele quer. Amém? E para acontecer isso com mais ênfase, o que nós temos que fazer é nos consagrarmos perante Deus, ter uma vida com Deus, ser batizado com o Espírito Santo todos os dias, porque quanto mais perto nós nos achegarmos a Deus, mais Ele nos achega a nós e derrama das tuas bênçãos e experiências com Ele. Meu irmão, e é lindo ter experiência com o Senhor. Eu lembro de uma vez quando eu morava na casa dos meus pais, eu estava lendo um livro que se chama Oração que Prevalece, um ótimo livro. Eu estava lendo aquele livro e Deus me deu assim uma vontade de orar, e naquele dia eu orei tão forte, tanta fé, meu irmão, que veio um poder sobre mim que eu caí. Eu tombei assim, meu irmão, não conseguia me levantar, e glorificando a Deus, e aquela glória invadiu aquele quarto, aquela presença de Deus. Meu irmão, é maravilhoso isso. Deus quer que nós tenhamos experiências. Quem quer ter experiência com Deus aqui, irmão? Às vezes você tem 5 anos de convertido, 10 anos de convertido, 15 anos de convertido, que já se tornou uma rotina cultuar Deus. Deus não quer que a minha vida e a sua vida se torne uma rotina perante Ele. Deus tem maravilhas para nós. Deus tem experiências que você nem imagina para eu e para você.
E eu almejo isso. Meu irmão, como eu gosto disso. Teremos dia 3 a consagração no Vale da Bênção. Vá conosco. Vai ver como vai ser bom. Passa um dia lá em jejum, em consagração perante Deus. Você vai ver como você vai sair leve daquele lugar com experiências com Deus. Se dedique para... Mas o povo tem tempo para tudo. Mas não, pastor, não vai dar. Aí 2 dias depois você recebe convite para no dia 3 ir lá para Dubai. Epa, deu certo. Aí eu arrumo tempo para ir, aí vai dar um jeito. Como vocês querem ser íntimos de Deus se vocês não abrem mão daquilo que tem que abrir mão por outras coisas que não tem validade nenhuma? A medida para vocês serem cheios do Espírito Santo e ter experiência com Deus é o que você oferece a Deus do seu tempo e da sua vida. Deus não quer cristãos nominais. Eu sou crente. Deus quer crentes atuantes na obra dele, com convicção, com ânimo, buscando a Ele face a face. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé nesse instante. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus está tratando-nos, ok? Deus está tratando a nossa vida, porque Ele tem algo maravilhoso a nos entregar. Deus quer que nós sejamos uma igreja pentecostal, sim, convertida cada vez mais, e cheias do seu Santo Espírito, cheias de Deus, meu irmão. Quando a gente está cheio de Deus, meu irmão, até as dificuldades se tornam mais fáceis de serem resolvidas. Aquilo que parecia um negócio tão problemático para resolver, com o auxílio do Espírito Santo, se torna uma coisa fácil de ser resolvida. Mas nós precisamos que o Espírito esteja bem alimentado ao Senhor, amém? Feche seus olhos nesse instante. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Mais forte: meu Deus e meu Pai. Nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu quero que o Senhor, todos os dias, me batize com o Seu Santo Espírito. Eu quero os Seus dons espirituais. Então me ensina, Senhor, a buscar ao Senhor, a dedicar a minha vida por amor ao Senhor. Derrame dos Teus dons conforme a necessidade dessa congregação, para com a minha família, para com o meu trabalho, e o Teu nome será glorificado sobre a minha vida. Comece a falar com Deus agora. Fale com Deus. Fale com Deus do fundo do vosso coração. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, que o Senhor possa fazer uma transformação em nossas vidas, e que nós tenhamos sede do Senhor, que esse batismo com o Santo Espírito seja todos os dias em nossas vidas, essa metanoia, essa mudança de mente, meu Pai, crentes e avivados ao Senhor, que nós dediquemos mais tempo para buscar a Tua face, para buscar os Teus dons espirituais. Então derrama dos Teus dons espirituais sobre a Tua igreja. Sim, o dom de línguas para quem o Senhor necessita dar, para o proveito necessário, o dom de maravilhas, de interpretação de língua, de maravilhas. Tu bem sabes os dons, Senhor, que cada um necessita. Então anima, Espírito Santo de Deus, a cada um para buscar a Tua face, a convencer dos pecados, dos erros, das brechas que temos dado, que tem impedido o Teu manifestar, meu Pai querido, de uma forma plena. Nós cremos em Ti, temos intercedido ao Senhor, nessa casa de oração às sextas-feiras, domingo pela manhã, às quartas-feiras, meu Pai amado, buscado ao Senhor. Eu peço a Ti, nos dê ânimo e força, para cada vez mais, meu Pai, sermos cheios do Senhor. Senhor amado, nós cremos em Ti, que essa vida é só como um vapor de fumaça. Tudo que adquirimos material aqui vai ficar, mas os dons espirituais, meu Pai, servirão para o prosseguir e para o andamento
do teu reino aqui nessa terra, para a propagação do seu reino. Pai amado, então usa nossas vidas, usa a vida do teu povo, que o teu povo largue a mão da religiosidade, se encha de ti e se encha do teu evangelho, que se encha de santidade para ti, que a santidade não seja um karma na vida da pessoa, mas que a santidade seja um estilo de vida. Pai, que nos separemos e seja testemunhas do Senhor aqui até os confins da terra, por ter amor na nossa alma, que nós sejamos seres onde venha amar o pobre, o necessitado, que venhamos amar aqueles que estão passando por dificuldades. Antes de apontar e julgar, nós vamos amar para saber qual foi a dificuldade que aquele irmão está passando e auxiliar. Senhor amado, que nós sejamos cristãos na essência da palavra, um pequeno Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, nessa casa de oração precisa dos seus dons, Espírito Santo, e nós damos toda a liberdade ao Senhor para derramar os seus dons maravilhosos sobre a vida de cada um dos irmãos, para prosseguir, meu Pai, talentos maravilhosos, e teu nome será glorificado e exaltado em todo o tempo. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.